Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso PsicologueCast. Nós vamos hoje trazer mais um tema muito importante, de grande relevância social. E lembrando que o PsicologueCast está no ar e tem o apoio para que a gente continue produzindo muitos episódios, em primeiro lugar da FAPSE, a Faculdade Psicológica de Ribeirão Preto, e também da plataforma de cursos Onde Aprendo. Hoje é um tema muito bacana e eu vou ter o prazer de falar com vocês aqui. Eu sou Henrique Tucci, para quem não lembra de mim, e estou aqui hoje com a Juliana, que vai ser a co-host e trabalhar com a gente aqui para desenvolver esse assunto tão importante, né, Ju? Olá, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui no PsicologueCast, hoje falando sobre jogo, né? Um assunto bem atual, bem presente. E com a gente aqui, quem vai discutir esse jogo é a professora Mariana Fortunata Donadon. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tá. Eu queria começar apresentando, então, quem que é a Mariana, né? A Mariana, ela é psicóloga, formada pela USP de Ribeirão Preto. A Mariana tem mestrado e doutorado no programa de Neurociências e Ciência do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP. É pós-doutoranda também da USP de Ribeirão Preto, especialista em terapia cognitivo-comportamental. É professora universitária. É professora e supervisora do nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental na FAPSE. Além disso, também é psicóloga clínica, atende crianças, adolescentes e adultos. E autora de vários livros na área de neurociência e psicoterapia comportamental. Legal. Esse é um tema que eu acho que vem chamando a atenção de todo mundo. E a gente precisa dar uma delimitada nisso, né? Porque eu acho que é um tema que é importante, porque, na verdade, jogo e apostas existem desde muito tempo, né? Dando uma olhada no assunto, a gente percebe que lá, na época dos egípcios, né, eles já encontraram nas pirâmides objetos que eram de algum tipo de jogo. Depois disso, na Roma, né, a gente sabe que havia apostas nos gladiadores, quem seria o gladiador. Teve gente que usava, num sentido religioso, a aposta, porque, como não depende da ação do indivíduo, a aposta, muito tempo atrás, também os romanos justificavam que, se ganhasse um lado ou outro, era um Deus que estava decidindo por aquilo. Então, acho que a história sempre esteve muito presente, mas acabou agora ganhando muita relevância porque a gente está vendo um impacto social e econômico muito grande, principalmente aqui, falando em termos de Brasil. A gente está falando aí de um número realmente importante. Vendo agora o levantamento do Senado brasileiro sobre jogos, que é de setembro de 2024, nós estamos hoje aqui em outubro, né? E também um levantamento do Banco Central, os números são impressionantes. A gente está vendo que o Banco Central relata que são principalmente 56 grandes empresas de aposta no Brasil, além de outras 250, entre essas algumas que vão ser desligadas pelo governo, mas que essas empresas recebem mensalmente em PIX na faixa de 18 a 21 bilhões. Isso está um número de transferências em PIX esse ano na faixa dos 160, 170 bilhões. E isso fora as outras formas de pagamento, como cartões, né, o PayPal, e também outros números importantes que são, por exemplo, as pessoas colocando aí quase 25% do que é recebido no Brasil em termos de verbas, né, de apoio social, dos programas sociais que são convertidos em apostas. É impressionante, né? E pensar que, quando eles mostram para a gente esse público que está apostando, a faixa que o Senado mostra começa com os 16 anos. Pessoas como curva de Gauss, né? Do lado aqui, os primeiros que gastam na faixa de R$100 por mês são esses na faixa de 16 até 18 anos. Depois, do outro lado da curva, tem os mais velhos, acima de 60 anos, que usam sua aposentadoria e estão com uma faixa de R$3.000 apostados por mês, né? Além de todo esse meio aí, que na faixa de 1.000 e pouco por mês. É um número realmente muito importante, que mostra para a gente que é um assunto que precisa ser tratado, porque tem aparecido na clínica. A gente vê os alunos, os psicólogos falando com a gente sobre essa demanda muito crescente. Então, acho que tudo isso mostra para a gente a importância de discutir esse tema. Então, a primeira pergunta que eu diria é: Mariana, você aposta?
Não jogo, nunca gostei, mas é interessante isso que você trouxe do aspecto cultural, né? Porque isso atua muito como um fator de risco para o comportamento de jogo. Em culturas nos quais o comportamento de jogo não é estimulado, a incidência é baixa, mas em culturas nos quais é estimulado desde cedo, como modelo familiar que o indivíduo vai aprendendo, ele é exposto a um ambiente no qual pode jogar, é certo jogar, eu vou obter algum resultado. É claro que esse não é o único fator de risco, né? Tem fatores de risco genéticos, enfim, traços de personalidade, como, por exemplo, a impulsividade, mas também ser estimulado aí pelo meio cultural é um grande fator de risco e, de fato, tem crescido na clínica, sim, e a procura por tratamentos para essa adição do jogo, né? Exato. A gente vai ver bastante disso, que tem essa questão do ganho imediato, que talvez aí esteja ligado a tudo isso, e também a questão religiosa, que países islâmicos e outros que têm uma religião que entende que isso é uma ofensa a Allah ou a Deus, isso realmente tem um fator importante, além de outros, né, como outras religiões que colocam como um pecado, né? Então temos muito assunto para hoje, né, Ju? Isso. E eu queria começar pensando um pouco na diferença, né? Porque existe o comportamento de jogar e existe o transtorno do jogo. Ótimo. Né? Lembrando um pouco a questão do transtorno do jogo, acho que você depois pode até aprofundar um pouco mais sobre essa temática. É uma terminologia mais recente do DSM-5, né? Quando a gente pensa nas edições anteriores, a gente chamava de transtorno do jogo patológico, que era um transtorno relacionado aos transtornos de controle de impulso, como a cleptomania, como a piromania, né? E que agora é um transtorno relacionado ao uso de substância e comportamento aditivo, né? Por conta da similaridade, né, entre o comportamento, a compulsão por jogar e mesmo os mecanismos que são envolvidos em vício, por exemplo, como droga e como álcool, né? Então, acho que seria bacana se você pudesse falar para a gente um pouquinho sobre os critérios, né? E o que diferencia um comportamento de jogar, né? Final de semana, pontualmente, em uma situação de família, eu gosto de jogar cartas. E qual é que é a diferença, né, dessa pessoa que joga esporadicamente para uma pessoa que tem um transtorno do jogo propriamente dito? Excelente esse seu comentário. Acho que antes de eu falar dos critérios, é interessante um pouquinho explicar por que houve essa mudança, né? Enfim, tem muitos estudos, muita pesquisa por trás das categorias diagnósticas, né? Então, o antigo DSM, né, na sua 4ª versão, né, revisada, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, realmente tabulava, né, essas patologias relacionadas ao jogo como jogo patológico, né? Por quê? Porque acreditava-se que o que melhor explicava era a dificuldade de controle do impulso do jogador para se envolver com aquele jogo. Então, ele não conseguia ter esse controle inibitório nessa função. Com o avanço, o decorrer dos estudos, né, as pesquisas mostraram que o comportamento patológico de jogar assemelhava-se muito aos mecanismos neurobiológicos de um dependente de uma substância química, né, como álcool, drogas, né, ativando aí circuitos neurobiológicos muito parecidos do que quando o indivíduo usava uma substância, seja o álcool ou uma droga, como, por exemplo, a circuitaria aí de recompensa, sistemas límbicos, né? Então, tem toda uma explicação neurobiológica que hoje melhor explica, né, esse transtorno do jogo. Então, por isso, ele foi incluído no capítulo relativo às dependências da versão mais atual aí do DSM-5, né, a nossa versão revisada. Não que a impulsividade não explique, é um fator de risco, é um traço de personalidade ainda importante, mas o que melhor explica, segundo os estudos de neuroimagem, realmente é esse mecanismo neurobiológico, né? E é interessante falar um pouco sobre isso, sobre essa neurobiologia, né? Por que tem a ver, assim, com as dependências, né? Nós temos áreas cerebrais aí do tronco, do mesencéfalo, como, por exemplo, área tegmentar ventral, núcleo accumbens, que produzem dopamina, né? A dopamina, ela é um dos principais neurotransmissores excitatórios do nosso sistema nervoso central. Essa dopamina, ela é aumentada enquanto o indivíduo está nesse comportamento de jogo ou outras dependências, né? E há projeções neuronais dessas áreas para, por exemplo, córtex pré-frontal, né? Ou estruturas límbicas, como, por exemplo, hipocampo, amígdala, hipotálamo, né? E tudo isso, né, faz ativar, digamos assim, o nosso circuito de recompensa enquanto o indivíduo joga, de
modo que quando ele não está jogando, há uma diminuição de ativação dessas áreas decorrente desses neurotransmissores. Com isso, podem surgir os sintomas, né? Mas é importante a gente diferenciar o que é um jogador patológico de um jogador comum, natural, né? Então, aquele meu parente que joga no final do ano, né? Uma aposta, enfim, na loteria, né? Que tem uma grande quantidade de dinheiro que ele vai receber, enfim, é um jogador patológico. Então, o que a gente tem que observar? Não só o aparecimento ali de sinais e sintomas, mas como também o grau de prejuízo que aqueles sintomas acarretam no indivíduo, ou seja, ele tem algum prejuízo decorrente dessa aposta? Por exemplo, prejuízos empregatícios, prejuízos financeiros, prejuízos acadêmicos, qual é a frequência e a intensidade daquele comportamento de jogo, né? E já entrando um pouco na lista aí de sintomas do jogo patológico, é aquele indivíduo que gasta progressivamente cada vez mais quantias maiores de dinheiro em apostas, em jogos de azar, de modo a perder o controle. Ele não percebe que ele está gastando, ele não vê que aquilo é um problema e ele não observa os prejuízos. E é interessante notar que ele muitas vezes depende de outras pessoas como fonte de renda para jogar, né? A fonte de renda, ele já chegou num prejuízo tão grande que ele já não trabalha mais, ele já não estuda, então ele depende de outras pessoas para ganhar aquele recurso para poder jogar, para poder apostar. E quando ele não joga, né, quando ele não está envolvido no comportamento do jogo, ele fica muito irritado, muito ansioso, né? Então, ele precisa jogar para diminuir aquele grau de desconforto. E tem várias tentativas inúteis de tentar controlar o comportamento do jogo. Por mais que ele tente, ele não consegue. Além de comportamentos de mentira, para tentar esconder os prejuízos associados ao jogo, como, por exemplo, dívidas, perda de montantes de dinheiros absurdos, né? Pensamentos intrusivos relacionados ao jogo, o indivíduo ele pensa naquilo o tempo todo. Então, dá para perceber que há um grande prejuízo associado. Então, isso já diferencia um jogador esporádico de um jogador muito frequente que tem muitos prejuízos associados. Então, essas são algumas questões para a gente pensar. A gente, inclusive, esse é um dado que, dentre esses dados oficiais, está lá, né? Que desses que apostam, e a gente está falando de uma quantidade muito grande de pessoas, 22 milhões de pessoas apostando hoje, mais de 46% dessas pessoas estão endividadas e apostando para tentar diminuir a dívida, quer dizer, né? Criando uma dívida nova. E qual que seria aí a medida, quando uma pessoa, pensando que aqui a gente tem vários públicos, né? Tanto o pessoal da área de saúde, psicólogos, como também um público mais amplo, qual é a medida, né, quando a gente percebe que a pessoa está saindo de uma possibilidade de controle para uma impossibilidade de controle? E se existe alguma coisa que pode ser feita para prevenir o acesso, né? E, na verdade, não tem uma medida padrão, né? Essa medida ela é muito individual, mas, assim, tem alguns sinais de alerta que a gente pode ficar de olho, né? Então, assim, eu gasto tempos excessivos nessa atividade? Quanto tempo eu gasto? Né? Não há um tempo médio, de novo, mas assim, a maior parte da minha rotina eu gasto jogando, ou eu gasto me preocupando com jogar, ou planejando atividades relacionadas ao jogo, porque não necessariamente o indivíduo está, de fato, jogando, mas quando ele não está, ele está planejando, ele está pensando qual vai ser o próximo comportamento, então ele gasta longas horas, né? E vai perdendo cada vez mais montantes de dinheiro e se endividando. Mas este padrão é realmente relativo a cada indivíduo. De repente, né, algo que pode ajudar o indivíduo a prestar mais atenção nisso é fazer terapia, né? Porque na terapia ele pode descobrir aí o que está regulado, desregulado, ou o que está em excesso, né, o que realmente está prejudicando. E talvez a gente esteja falando também de duas coisas que podem andar em paralelo e às vezes, né, coincidirem, que é jogar e o apostar, né? Que pode ser o jogador que está ali no eSports e aí tem o apostador, que pode cair nos cassinos online, em tipos de... O Tigrinho, que é um cassino disfarçado. Então, são duas coisas que talvez em algum momento se unam, né? E que talvez aí sejam tratadas de forma separada. Então, o jogar compulsivamente e o apostar, né? Perfeito, excelente colocação, né? É diferente, né? Existem transtornos relacionados a jogos online, por exemplo, que são diferentes do transtorno do jogo. O transtorno do jogo necessariamente precisa envolver apostar quantias em dinheiro. Os jogos online não necessariamente vai envolver apostas, né? São diferentes. E pensando do ponto de vista de apostas, né? Eu sempre, quando eu penso em jogo, eu penso naquela coisa, a pessoa joga para conseguir ganhar, né? Só que a gente sabe que ela perde muito, mas de vez em quando ela ganha.
E aí me vem a questão do reforçamento intermitente, né? Já que você comentou um pouco sobre a neurobiologia do transtorno do jogo, né? Eu penso muito na questão do reforçamento intermitente e como que o reforçamento intermitente é responsável pela perpetuação desse comportamento de jogo, né? E como que a terapia cognitivo-comportamental atua sobre a questão do reforçamento intermitente. Excelente colocação, Ju. Então, o indivíduo, né, como você explicou, nem sempre ele ganha, né? Às vezes ele joga e ganha, às vezes ele joga e não ganha. Ele nunca tem o controle, né, de quando ele vai jogar e ganhar, quando ele vai jogar e perder. Esse é o tipo de reforçamento que aumenta a frequência do comportamento ocorrer no futuro justamente por isso, porque eu não tenho o controle, né? Em terapia cognitiva, a gente também pode pensar sob a ótica das distorções cognitivas, né? Então, o indivíduo, ele cria suposições, né? Regras que não existem, mas que na cabeça dele fazem total sentido, tentando justificar o comportamento de ganhar ou perder. Não estava num dia bom, logo perdi. Então, raciocínio emocional, né? Então, uma distorção cognitiva muito comum que a gente visa corrigir na clínica, né? Então, o primeiro passo, né, para a gente mostrar para o indivíduo esse comportamento é, de fato, formular o caso, né? Compartilhar essa formulação cognitiva com o indivíduo, de modo a ele ir se conscientizando socraticamente, porque a gente não pode chegar no indivíduo, né, e julgá-lo como os familiares fazem, né? Não adianta, não é terapêutico, mas é levá-lo, né, socraticamente a chegar nesse raciocínio, né? E para isso a gente usa uma série de ferramentas como, por exemplo, a entrevista motivacional, né, que é um estilo de comunicação que faz com que o indivíduo se dê conta colaborativamente, de uma maneira empática, nada é imposto, a percepções, insights de que realmente aquilo pode estar sendo um problema na vida dele, né? E que ele não tem controle se ele vai ganhar ou se ele vai perder, né? E pensando, então, nas distorções cognitivas que você acabou de falar, quais que são as distorções cognitivas que são mais comuns, que você mais vê no seu dia a dia da clínica? Nossa, basicamente a lista de distorções, mas, de repente, as mais comuns, e se, né, o raciocínio e se, né, e se eu jogar mais essa vez, será que dessa vez eu ganho? Uma catastrofização, né, porque eu perdi, então agora a minha vida está acabada, então eu preciso ganhar para a minha vida voltar ao normal, né, um super exagero, super generalização também, né, porque eu ganhei no passado, eu vou voltar a ganhar, né, a gente não tem controle sobre isso, um filtro negativo, né, também, de repente, agora eu entrei numa maré de azar, né, e agora eu vou precisar de um amuleto da sorte, né, acho que esses são os mais comuns, mas basicamente todos podem acontecer com um jogador aí, problemático. Há um tempo atrás, a gente teve um fenômeno que foram os bingos, né? Tinham muitos aposentados que iam lá para o bingo jogar, e isso virou uma questão que realmente teve que ser regulada e também mudou por conta da dificuldade do acesso, né? As pessoas fecharam os bingos, né? Dependia de se ir até lá, assim como os antigos carteados. O cara tinha que ir para jogar à noite, tinha que arranjar uma desculpa em casa, ir até o lugar, e hoje a gente vê que o acesso é digital. Tem a questão que a gente sabe da expectativa de um grande retorno, né, imediato, e talvez esse meio digital esteja ajudando. E até existem legislações que hoje estão em vigor na Alemanha e na Holanda, por exemplo, que proíbem uma prática que no Brasil ainda está liberada, que é a história dos loot boxes, né? Que são as caixinhas surpresa dentro de jogos. Então, dentro do FIFA, a pessoa paga para ter uma caixinha que não sabe o que tem dentro. Assim como outros jogos, Fortnite, vários desses jogos que crianças usam. Então, e lá fora foi proibido porque era uma fase muito, né, importante do desenvolvimento da criança. A faixa dos 10, 12 anos está ali comprando para fazer aposta, né? Então, nesse país já foi proibido, aqui não. Você acha que a questão de meio digital tem que tipo de impacto ou afeta de que maneira o jogador? Tem total influência. Isso atua como um fator de risco ambiental, né? Quanto maior a disponibilidade e facilidade de acesso, maior é a predisposição para o indivíduo do comportamento de jogar. Então, realmente, a internet tem colaborado com isso. A gente tem alguns relatos que eu vi, são de adolescentes no intervalo das aulas jogando, né, pessoas no trabalho, e isso é um fator realmente, né, o acesso muito importante, né?
preocupante, né? Que precisa ser observado, principalmente entre adolescentes, né? Que já têm acesso a um celular, a uma internet e não tem um controle inibitório, né? Enfim, as áreas cerebrais do adolescente não estão completamente desenvolvidas, então ele não sabe os riscos, os prejuízos associados. Então eu vejo isso como uma principal, assim, o principal fator de atenção que nós precisamos ter, pais, profissionais, é com o público adolescente, principalmente. Como que você está vendo no seu dia a dia no consultório que o comportamento, o transtorno do jogo, como que ele afeta essas relações familiares, né? Agora que você acabou de citar o número de adolescentes aí com acesso à tecnologia e cada vez mais envolvidos com o comportamento de jogar. Afeta não só, acho que, as questões familiares, como também acadêmicas, né? Então, o adolescente que entra num comportamento de jogar, né, muitas vezes ele vai recorrer de mentiras, né? Que esse é um critério, inclusive, diagnóstico. Ele vai esconder que ele está jogando, esconder os malefícios relacionados aos jogos, os prejuízos associados, os comprometimentos acadêmicos. Então, é aquele adolescente que deixa de estudar para jogar, né? Quantidades cada vez maiores e pais cada vez mais ausentes também, né? Ambos inseridos no mercado de trabalho, né? O adolescente sem ter tempo de supervisão, né? Usa a internet ilimitado, celular ilimitado, não tem nenhum tipo de controle parental. Não que deva ter um controle excessivo, mas um certo nível de controle é necessário. Então, o que a gente tem visto é que cada vez mais as famílias não estão realizando esse controle. Estão terceirizando o controle dos adolescentes, né? E não sabem o que se passa aí com o convívio das crianças, a quantidade de horas que eles gastam, os prejuízos acadêmicos. E quando a família descobre, o prejuízo ele já está muito grande, a ponto, por exemplo, do adolescente repetir de ano, né, enfim, ter prejuízos sociais, de isolamento social, porque só fica no quarto, né? A ponto, muitas vezes, de precisar de uma intervenção psiquiátrica e a família não aceitar, porque, em geral, as famílias são bastante relutantes ao uso de medicação e também a continuidade e envolvimento em terapia. A gente sabe hoje que uma terapia com adolescente não é possível de ser feita só com o adolescente. A gente precisa da colaboração dos pais. Então, a gente tem visto na clínica cada vez mais pais ausentes e pouco colaborativos, infelizmente. E essa questão do prejuízo social, né? Quando você vai discutir isso com o adolescente, ele te questiona, porque ele fala, mas se eu estou online, eu estou com 500 amigos jogando, então eu estou interagindo socialmente. É uma falsa noção de interação social, falsa noção de vínculo, falsa noção de amizade. São colegas, na verdade, né? Que você não conhece, que você não sabe qual é a intenção do jogar, porque hoje a gente tem que ficar de olho até nisso, né? Qual é a intenção do jogador que está ali do outro lado, né? Hoje a gente sabe que tem muita informação divulgada na internet. Então, muitas vezes, para eu entrar numa plataforma de jogo, eu ponho meu endereço, né? Eu ativo a minha localização. Então, quem está lá do outro lado sabe aonde você está. Então, isso é extremamente perigoso em termos de segurança, né? E os pais deveriam ficar mais de olho. E é uma questão que não está ainda plenamente regulada no Brasil. Em 2018 começou a se discutir sobre questão de casas de apostas, mas ainda não está plenamente regulada para dar mais recursos de controle, porque realmente começa a expandir demais os riscos que se colocam, principalmente falando de fala aí de crianças e adolescentes, né? Agora, nessa perspectiva, né, de um transtorno, como a gente falou, muito associado aí a outras psicopatologias importantes, a pessoa que está hoje passando por isso, que está aí ouvindo a gente, né, que está endividado, está com um problema agora, não sabe como resolver, qual é a chance dela conseguir resolver isso sozinha? Qual é o caminho? Porque muitas vezes a pessoa tem também essa ilusão de que será que eu vou conseguir, do jeito que eu entrei, eu saio, né? Como que você vê, né? Essa questão é até um critério sintomatológico, né? O indivíduo ele acha que ele vai conseguir controlar e sair da situação. Ele acha que ele tem controle e que ele não tem um problema, né? Então, geralmente, ele não vai conseguir sair dessa sozinho. O que ele vai precisar? De uma rede de apoio, mas normalmente essa rede de apoio o julga, o critica, né? Eu já falei para você parar, você já está vendo os prejuízos, eu não vou mais te dar dinheiro. Mas aí, o indivíduo que tem também o transtorno do jogo, ele tem uma série de outras comorbidades, como, por exemplo, depressão, tentativas de suicídio, isso é muito frequente, transtornos ansiosos, transtorno de personalidade, como, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial. Então, muitas vezes o familiar fica com dó, né?
né? Comportamentos de beber também, uso de substâncias é muito frequente, são comorbidades que ocorrem ali com uma frequência alta nesses indivíduos. Então, o familiar, por dó, acaba ajudando, né? Mas não é uma ajuda, né? Incentivar ou dar o recurso para o indivíduo jogar, na esperança dele nunca mais jogar, porque aquilo só vai alimentar e reforçar ainda mais o comportamento do jogo. Então, sozinho é bem difícil, né? Ele tem que buscar a rede de apoio, né? Se não tiver rede de apoio, serviço público de saúde ou serviço privado, né? Buscando ajuda realmente psicológica. Quando a gente fala, né, de drogadição, por exemplo, existem as estratégias de redução de danos. Faz sentido a estratégia de redução de danos dentro desse contexto? Sim, faz total sentido. Assim como a gente trata na dependência os extremos, né? Então, existem abordagens extremas. Ou de você parar total com o uso daquela substância, daquele comportamento, do jogo, no caso, ou ir reduzindo progressivamente. Então, faz total sentido, né? Tudo isso é conversado dialeticamente através da entrevista motivacional. O que o paciente está preparado para enfrentar naquele momento. Porque, muitas vezes, intervenções extremas, como, por exemplo, proibição, não é o melhor caminho. Não vai ajudar naquele momento. Por exemplo, nas fases da entrevista motivacional de pré-contemplação ou contemplação, no qual o indivíduo não acha que ele tem um problema, não acha que o jogar é patológico ou traz prejuízos, não é interessante a gente proibir, porque não vai engajar o indivíduo na terapia, né? Então, de repente, como um mecanismo de engajar na terapia é reduzir, não proibir. Como você disse, ter essas ideias claras, né, do qual é o tipo de sinal que a gente pode perceber para conduzir um tratamento. Até porque, realmente, eu lembro até da área comportamental, a gente conversava muito sobre isso, a ideia de tirar totalmente ali, né? Tem aquele momento que a pessoa fica sem o reforço, como é que fica, né, Ju? Sim, sim. E eu agora estou pensando que você falou a questão do autocontrole, né? Que a compulsão pelo jogo traz um prejuízo muito grande no autocontrole, né? E esse autocontrole nas outras dimensões da vida da pessoa, como é que fica? Ele tem um prejuízo no autocontrole só do comportamento de jogo ou ele tem um prejuízo no autocontrole geral? É generalizado, né? O comportamento do jogar acaba impactando em todas as outras áreas de vida. Acadêmicas, né? Se o indivíduo estuda, no trabalho, se o indivíduo trabalha, relações familiares, relacionamento amoroso ou afetivo, porque o indivíduo acaba se isolando e só querendo ter aquele tipo de comportamento. Então, qual o impacto? Termina o namoro, termina casamento, destrói, né, casamento e namoro. Os familiares se afastam, porque normalmente ele não vai só jogar, então ele vai ter outras comorbidades, começa a beber, começa a usar drogas, em alguns casos, né? Então ele acaba afastando toda a rede de apoio dele, que é, inclusive, o principal recurso que ele pode recorrer para ajudá-lo a sair dessa, né? Então, muitas vezes o indivíduo tenta sair dessa sozinho porque ele já afastou toda a rede de apoio. Então, é um prejuízo generalizado, mas que acaba acontecendo de maneira progressiva, né? Não é de uma vez que isso acontece, vai acontecendo aos poucos. Então, o indivíduo ele não vai percebendo, né? Ele precisa normalmente de um agente externo para mostrar e não julgar, que é a postura do terapeuta. Isso é muito importante. E eu acho que a gente precisa trazer para as pessoas essa percepção que há um caminho e que a gente precisa mostrar, por exemplo, a pessoa que está nesse momento passando por isso, tem recursos da saúde pública que ela pode buscar, algum recurso em clínica escola. Excelente, com certeza, né? Hoje no Brasil a gente sabe que tem, né, o Sistema Único de Saúde, né, os Centros de Atenção Psicossocial, que são CAPs, são serviços porta aberta, muita gente não sabe, né? Muita gente acha que tem que passar antes pelo postinho de saúde ou pela uma unidade de pronto atendimento 24 horas para ser atendido, mas não, né? Os CAPs, eles estão amparados para isso, eles têm dias específicos para triarem, né? Mas você pode, né, ir num horário comercial, tem CAPs, inclusive, 24 horas que você pode recorrer a esse atendimento e solicitar um atendimento, né? Passar por um atendimento. Então, lá, eles são preparados para realizarem atendimentos individuais, grupais, serviços de psicoterapia, serviços de intervenções medicamentosas, né? E também hospitais, né? Clínicas, escolas, enfim, que estão preparados para oferecer esse tipo de atendimento, seja de atendimento psicológico, seja de atendimento medicamentoso, né? É importante isso. E existe essa dúvida também, que a gente já ouve muitas pessoas que têm preocupação quanto a tomar um medicamento. Há uma ideia da prescrição indicada, né, no tratamento farmacológico para esses casos, ou é um tratamento que pode se beneficiar exclusivamente da psicoterapia?
Eu trabalho muito em parceria com os meus colegas psiquiatras, né? Normalmente, a intervenção medicamentosa não vai ser, digamos assim, a primeira instância, né? A intervenção psicoterápica consegue dar conta do recado, mas, em alguns casos, o uso combinado da intervenção medicamentosa com a psicoterápica potencializa o tratamento, reduz o tempo de tratamento, traz melhoras, traz menos sofrimentos, né? Então, normalmente, o que eu vejo na clínica é que a intervenção medicamentosa acontece quando o indivíduo tem múltiplas comorbidades, né? Quando ele só tem o transtorno por uso do jogo, normalmente a psicoterapia tem dado conta, né? Mas quando ele apresenta outras comorbidades, como uma depressão, uma ansiedade, né, um uso de substâncias, aí a intervenção medicamentosa acaba sendo bem-vinda. Mariana, e ainda dentro do tratamento, né? Então, esse indivíduo, ele procurou a psicoterapia, ele está fazendo sessões de psicoterapia muitas vezes semanal, está fazendo o acompanhamento certinho, só que como qualquer outro transtorno relacionado ao uso de substância, esse indivíduo corre o risco de ter a tal da recaída, né? É comum a recaída quando a pessoa está em psicoterapia, fazendo a psicoterapia para o transtorno do jogo. Como que essa recaída pode ser prevenida? Como que funciona essa questão da recaída? Excelente observação, Ju. Recaídas são totalmente previstas em qualquer processo de tratamento de dependência, seja ela química ou até comportamental pelo jogo. E a gente costuma trabalhar a recaída sob a ótica dos estágios, né, motivacionais aí, né? Então, a gente sempre prepara o paciente de que a gente tem que identificar qual é o estágio que ele se encontra quando ele procura psicoterapia. Então, a gente fala normalmente que tem 4 estágios, né? 5 com a recaída. O primeiro estágio seria um estágio de pré-contemplação, quando o indivíduo procura psicoterapia, muitas vezes levado por alguém, mas ele não acha que ele precisa estar ali, ele não acha que ele tem um problema. O estágio seguinte é chamado de estágio de contemplação, no qual ele já se dá conta de que ele pode ser que ele tenha um problema, mas ele não sabe como manejar aquele problema. O estágio seguinte é chamado de estágio de ação, no qual ele já sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, junto com o terapeuta, ele formula passo a passo para enfrentar e lidar no dia a dia com aquela ação. E o estágio seguinte é chamado de manutenção, ou seja, como que eu vou reajustando as etapas anteriores, o passo a passo que eu planejei dentro da minha rotina real. Porque, às vezes, o que eu planejei na clínica não é real na aplicação, eu preciso fazer mudanças, né? Então, constantemente, a gente vai mudando a ordem daquele planejamento, a ordem de metas e reestruturando. Dentro desses 4 estágios, é muito comum ter recaídas. E a gente deixa muito claro para o paciente que recair não significa retroceder ou necessitar abandonar, porque eu não vou dar conta daquilo. Muito pelo contrário, toda vez que o indivíduo recai, ele aprende lições e mecanismos de manejo que vão ajudá-lo a identificar gatilhos, né, para essa recaída. Então, mapeando os gatilhos para a recaída, a gente consegue fazer uma leitura melhor do ambiente, ficar esperto, por exemplo, para se afastar desse tipo de gatilho. Por exemplo, o que é um gatilho para o indivíduo no comportamento do jogo? Ter dinheiro na conta, né? Então, não vou deixar o dinheiro na conta, ou vou colocar uma outra pessoa para ter um controle externo da minha conta, por exemplo. Um outro gatilho importante é sofrer uma desregulação emocional. Então, ou estar muito triste ou muito feliz. Normalmente são motivos ou gatilhos para o indivíduo jogar. Então, recaídas são completamente esperadas no processo. A gente até antecipa isso para os nossos pacientes, para eles não acharem que na primeira recaída eles já vão abandonar o tratamento, porque é muito comum eles acharem que precisam abandonar. Uma coisa que talvez seja até importante a gente diferenciar para as pessoas que estão ouvindo, porque a gente falou aqui ao longo do tempo, até para a gente ir encerrando já, tanto do transtorno do jogo como o transtorno do controle de impulsos, né? Onde que eles se juntam e onde eles se separam? Excelente. São categorias diferentes, mas que têm uma intersecção, né? Então, a gente pode pensar que, para um diagnóstico de transtorno do jogo, eu vou sim ter que identificar traços relacionados à personalidade que levam o indivíduo a ter um descontrole dos impulsos. Então, a gente mapeia isso para fazer o diagnóstico. Mas não é necessário o indivíduo ter um descontrole do impulso para automaticamente eu fechar um diagnóstico de transtorno do jogo, por exemplo, tá? Ele explica, mas não é o que melhor explica. Hoje, os estudos mostram que o que melhor explica é realmente os mecanismos neurobiológicos de dependência e não o descontrole do impulso. Muito importante. Isso
é informação extremamente relevante para as pessoas, para o público que está talvez enfrentando esse tipo de situação, assim como também para quem é da psicologia, da área da saúde mental, poder aprofundar um pouco mais nesse tema que é tão relevante, tão importante hoje em dia. E esse, né, foi um assunto super importante, eu acho que a gente deve continuar, ter outras oportunidades de conversar mais, mas por enquanto a gente vai ter que parar por aqui, senão a gente vai muito longe. Obrigado pela participação, por ter aceitado o convite de estar com a gente, Mariana. E, Ju, acho que fica aí nossa lição de casa de fazer mais, né? Falar sobre isso. Com certeza, é um tema que é inesgotável, né? Eu gostaria só que a Mariana desse um último recado, pensando em quem está passando pelo problema, né? Uma última dica, assim, do que fazer. Eu tenho problema na minha casa, com um familiar, ou eu mesma estou enfrentando esse problema. Eu acho que é uma atividade de automonitoria que a gente pode fazer, né? Ninguém vai ver, ninguém vai julgar, mas, de repente, começar a se auto-observar, né? Como é que tem sido os meus comportamentos, a frequência desses comportamentos, o grau de prejuízo na minha vida, começar a se auto-avaliar. Isso todo mundo consegue fazer, né? Mas, normalmente, a gente não faz. Então, essa acho que seria a principal dica, começar a se auto-observar, se auto-monitorar, ter um caderninho, de repente, para anotar esses auto-monitoramentos. A gente usa muito isso como uma ferramenta terapêutica, que, de repente, é acessível, né? Hoje a gente tem bloco de notas no celular, então eu posso me automonitorar a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, acho que essa seria a principal dica. Excelente. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio do PsicologueCast, né? Foi um prazer imenso conversar com você mais uma vez, Mariana. Eu que agradeço, fico à disposição. E, pessoal, quem está seguindo a gente, marque lá o sininho para receber as notificações. Se não está seguindo, siga, né, nossos canais, tanto no YouTube como no Spotify, e acompanhe todos os próximos episódios do nosso PsicologueCast. Até mais, pessoal. Até.